O cofre histórico. Era o último dia de uma era de grandeza para o Império Bizantino, em 15 de agosto de 1057, quando o imperador Teodósio III abdicou do trono. Mas pouco se sabia que um dos seus sucessores, um homem chamado Leão VI, o mesmo que já havia assumido o trono de Constantinopla anteriormente, estava prestes a deixar sua marca de maneira bem peculiar. Em 6 de janeiro de 911, Leão VI publicou uma lei que proibia o uso de barbas entre os funcionários públicos. Essa medida foi vista como uma tentativa de modernizar a imagem do império e aproximá-lo dos padrões estéticos mais ocidentais, mas também gerou muita controvérsia. A barba era um símbolo de sabedoria e poder, e muitos homens consideravam uma afronta a ideia de não poderem ostentá-la. A proibição da barba foi vista como um ataque à tradição e à cultura bizantina, e muitos funcionários públicos se recusaram a cumprir a lei. Isso não foi um caso isolado, pois a história está repleta de leis e regras que desafiaram a lógica e a cultura de seus tempos. Muitas dessas leis foram criadas com o objetivo de manter a ordem e a estabilidade, mas acabaram tendo efeitos opostos. Outras foram promulgadas para refletir os valores e crenças de uma época, mas perderam seu significado com o passar do tempo. Um exemplo disso é a lei que o rei Henrique VIII da Inglaterra promulgou em 1533. Ele decidiu que poderia se divorciar de suas esposas quantas vezes quisesse, bastava que o parlamento concordasse. E concordou. Essa lei foi um reflexo do poder absoluto do rei e da sua vontade de fazer o que bem entendesse, sem se importar com as consequências. Outra lei curiosa foi promulgada na Suécia em 1746. Somente os homens casados tinham permissão para usar perucas. Solteiros, viúvos e clérigos, não. Essa lei foi um exemplo de como as regras sociais e culturais podem variar de um lugar para outro. Na Suécia daquela época, o uso de perucas era um símbolo de status e respeito, e apenas os homens casados tinham direito a esse privilégio. Na Idade Média, a Igreja Católica estabeleceu uma série de leis que regulamentavam o comportamento dos fiéis. Uma delas proibia as mulheres de usar roupas de cores vivas, consideradas um símbolo de pecado. Essa lei foi um exemplo de como a religião pode influenciar a vida cotidiana das pessoas e definir o que é aceitável e o que não é. E quem diria que os romanos também tiveram leis estranhas? Em 182 a.C., o ditador romano, Catão, proibiu que as mulheres usassem mais de 100 denários em vestidos. Essa lei foi um exemplo de como as regras econômicas podem ser usadas para controlar o comportamento das pessoas. Essas leis estranhas podem ter parecido absurdas para as pessoas da época, mas elas refletem a complexidade e a riqueza da história humana. E é justamente esse tipo de curiosidade que nos permite entender melhor como as sociedades funcionam e como as regras e leis são criadas. Além disso, essas leis também nos mostram como as culturas e valores podem variar ao longo do tempo e em diferentes lugares. O que era considerado aceitável em uma época ou lugar pode ser visto como absurdo em outro. E é justamente essa diversidade que torna a história tão fascinante. Em nosso passeio pela história, vamos encontrar mais exemplos intrigantes de leis e regras que desafiaram a lógica e a cultura de seus tempos. Vamos explorar como essas leis foram criadas, como foram aplicadas e como afetaram as pessoas que as vivenciaram. E você vai perceber que, apesar de parecerem estranhas, essas leis têm muito a nos ensinar sobre a condição humana. Vamos descobrir como as sociedades ao longo da história lidaram com questões como poder, religião, economia e cultura. E vamos ver como essas questões moldaram as leis e regras que governaram as vidas das pessoas. Então, não perca mais tempo. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante de leis e regras estranhas e descobrir o que elas nos dizem sobre a história humana. E se você quiser saber mais sobre essas curiosidades,
Não se esqueça de salvar esse vídeo para assistir depois e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo cheio de curiosidades e narrativas históricas profundas. Com isso, você estará sempre por dentro das últimas novidades e descobertas sobre a história e a cultura. E quem sabe, talvez você descubra um novo interesse ou paixão. A história é um tesouro cheio de surpresas e descobertas, e estamos aqui para explorá-la juntos. Inscreva-se no O Cofre Histórico.